Bom dia a todos, eu sou o Paulo Gomes, diretor-geral do Instituto dos Auditores do Brasil. Nosso objetivo de trazer esse tema, né, é que a demanda é muito grande, os auditores estão muito curiosos para saber como lidar com essa nova lei, né, que é a proteção de dados, e porque a expectativa é grande, porque como lidar com isso, a maior parte sabe como funciona a legislação, mas não está sabendo como lidar com isso na prática. E com isso, nosso objetivo é sempre trazer pessoas experientes. Nós escolhemos o Alexandre Pinto, que é o vice-presidente de tecnologia do Flamengo, que tem uma vasta experiência com gerenciar dados, né? Cuidar da privacidade dos dados, cuida de sócios torcedores, são mais de 100 mil, os sócios proprietários, em torno de 10 mil, né? E não só outras informações do Flamengo, informações de patrocinadores, né? E, para vocês terem uma ideia, só o Flá TV tem quase 7 milhões de pessoas inscritas. Então, ele tem uma massa de dados elevada, eu acho que ele pode trazer para a gente qual a experiência dele nesse processo após a implantação da LGPD. E eu gostaria, Alexandre, que você se apresentasse, né, da sua experiência profissional, para que nossos auditores tenham aí uma visão completa da sua atuação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço aí esse convite ilustre, né? Você é um profissional que não canso de dizer que eu admiro bastante, tem muito que aprender ainda com você. E eu vou fazer o possível ao longo dessa nossa conversa compartilhar conhecimento, compartilhar experiência com vocês. Já são aí mais de 30 anos, né, de experiência que eu tenho na minha carreira profissional. Sou um profissional que atua muito com tecnologia, ainda que no início, né, da minha carreira, a minha primeira formação foi administração de empresas, eu sou administrador de empresas, e aí eu fui me especializando em algumas áreas, né, na própria administração e sistema de informações, na Universidade Federal Fluminense. Depois fiz a parte de marketing internacional na Fundação Getúlio Vargas. Fiz um curso bastante interessante de gestão de negócios na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E, posteriormente, a reestruturação de empresas em crise, que inclusive, muito interessante para o momento, né? Fiz isso no ISP de São Paulo e tenho conseguido, através de toda essa formação acadêmica, aí, ajudar as empresas dentro da parte de gestão de negócios, bem como na parte de tecnologia da informação, hoje muito, né, focada na parte de segurança da informação, muito importante, é uma área da tecnologia que tem que ser muito cuidada. E a união dessas duas áreas, né, a gestão de negócios com a parte de tecnologia da informação, tem tudo a ver, porque são duas áreas que formam o que eu costumo chamar de tripé para uma boa adequação das empresas à LGPD, né? A gente tem uma parte nessa adequação que ela é jurídica, mas a outra parte, as duas outras grandes partes, vamos dizer assim, uma delas a tecnologia da informação e a parte de processos de negócio, né? Governança, que tem tudo a ver com auditoria, principalmente aí a auditoria interna, né? Que ao longo da conversa que a gente vai ver que é uma parte de fundamental importância para as empresas se adequarem ali. Então, assim, vai ser bem legal falar aí um pouco. A gente tem uma experiência boa aí nos últimos 3 anos, né? Adequando lá a nossa paixão, que é o Flamengo, né? A gente, como você falou aí já alguns números, falou de 7 milhões, né, na Flá TV, a gente tem pelo menos aí em torno de 1.000 profissionais trabalhando para o clube, entre seletistas, entre estagiários, fornecedores. Então, essa é um público que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente aí, sempre trazendo aí para o pessoal da auditoria interna. Então, isso também é um público que a gente tem que cuidar muito, a gente vai falar ao longo do webinar. Temos os associados, né, aqueles que são alguma categoria de sócio lá, seja sócio proprietário, patrimonial, contribuinte, né, que a gente tem essa categoria.
E, é claro, dos sócios torcedores, que a gente tem uma massa grande, mais de 150 mil pessoas já passaram pelo clube, como, né, alguns ainda estão, outros podem estar inativos, mas também a gente tem que cuidar desses dados. Então, é um trabalho bem interessante de ser feito, né? Tem algumas outras experiências, não só de clube, né, mas com outras empresas de outros tipos e portes, mas a grande verdade é que todas as empresas, né, no âmbito aí nacional têm que estar adequadas, se ainda não estiver, tem que procurar se adequar, porque a lei é válida para todas as empresas, todos vão ter que se adequar, independentemente do porte, do segmento, todos vão ter que, de alguma forma, procurar aí, estar adequado, né, à lei. Então, a gente vai falar aí uma série de coisas, espero que eu possa colaborar bastante com vocês. Eu acho que esse webinar vai ser muito interessante, porque tem várias coisas na auditoria que fazem parte naturalmente do processo de adequação LGPD. Então, conte comigo aí, vamos conversar bastante. Agora, senhora, você falou, né, que me elogiou, né, mas é mais ou menos seguir a sua linha, né, porque na verdade eu tinha formação em contabilidade e eu vi que não era suficiente. Eu fiz alguns treinamentos de auditoria, porque o auditor, com contador, fica mais fácil para eu ver os números. Aí eu percebi também que sem tecnologia eu não ia avançar muito, né? E depois também fiz um MBA de gestão empresarial, igual você fez gestão de negócio. Então, eu até oriento até os auditores que é bom o auditor ele ter uma visão mais ampla do negócio, né? Então, não só atuar como auditor, mas ter outras formações que vai complementar um bom trabalho que ele precisa oferecer para a empresa. E uma das coisas que me atraiu muito nessa área de tecnologia, antigamente tinha o diagrama de fluxo de dados, então eu percebi que o auditor e o analista de sistemas eles eram muito parecidos, né? Que ele conhecia os processos da empresa. Então, eu me aproximei dessa área de TI para conhecer os processos de negócio, né? Então, você imagina, você com formação de tecnologia, mas conhecendo a parte contábil, a parte financeira, depois gestão empresarial, a parte de administração, acho que isso deu um plus a mais para o auditor poder atuar com mais segurança, né, com mais firmeza, e até oferecer para a administração um caminho mais adequado para evitar riscos, né? Agora, antes de entrar na... A gente tem várias perguntas aqui que, ao longo do ano, né, os auditores sempre perguntavam quando vai ter alguma coisa sobre a LGPD, alguma orientação e tal. Então, você já falou algumas perguntas, mas antes de entrar na primeira, eu gostaria de passar uma experiência, foi do passado, quando eu atuava como auditor, sobre vazamento de informação e até parar no jornal. Então, por exemplo, uma vez eu participei de um processo, gerou até uma denúncia, que vazou um cadastro, que era cadastro de seguro de todos os funcionários da empresa, os participantes da empresa, e esse cadastro da empresa ele tinha informações privilegiadas, né? Qual o bem que a pessoa tinha, imóveis, automóveis, motos. Então, isso vazou e foi parar na mão do concorrente. Aí o concorrente usou aquela base para oferecer preços menores. Então, mas naquela época, para você ter ideia, eu participei de uma comissão de sindicância para saber como vazou aquela informação. Mas naquela época não tinha a proteção que essa lei propõe hoje. Então, é por isso que eu vou entrar na primeira pergunta, já para você já falar, né? Eu, de repente, coloco na cabeça, então, mudou muita coisa. Então, naquela época, a gente não tinha amparo legal, né? A gente até descobriu algumas coisas, quem foram os possíveis, eu diria, aproveitadores do cadastro, que se beneficiaram do cadastro, mas era muito difícil provar. Até para você fazer trilha de auditoria e rastrear, não tinha a facilidade que tem hoje. Então, a primeira pergunta que tem aqui dos nossos auditores qual foram os benefícios para as empresas ao implementarem a lei LGPD? Olha, eu sou... Só para você. Sim, os benefícios, eu acredito piamente que são muitos, né? Eu, inclusive, costumo dizer aí, enquanto consultor, enquanto empresário, que se todos tiverem conscientização dos benefícios que essa lei pode proporcionar para N empresas, a gente
tem a grande chance de entrar num círculo virtuoso aí de governança corporativa. Porque, como você bem disse aí, falando um pouquinho aí das nossas formações, né, tanto minha quanto sua, a LGPD, ela requer uma multidisciplinaridade. Então, as empresas precisam ter profissionais multidisciplinares, ou pelo menos alguns profissionais chaves que gerenciem o processo de adequação, porque você tem áreas, né, que precisam necessariamente estar falando a mesma linguagem, né, estar envolvidas com os mesmos processos, elas precisam estar integradas, né? Então, governança corporativa é isso, né? A gente conseguir integrar todas as áreas, a empresa ela precisa de processos de trabalho. Então, eu acredito que tem muitos benefícios, né? A primeira coisa assim, falando de uma área que não é a nossa área de atuação, né, mas que a gente acaba tendo que entender o processo minimamente. Então, vamos falar aqui da área jurídica. Adequar a sua empresa à LGPD, seja ela qual for o tipo, o porte, por exemplo, na área jurídica, no momento zero, entender como é que estão os contratos, revisitar o que está escrito lá, né? Não só à luz da LGPD, mas também à luz de outras áreas ao qual essa empresa X ela tem que atuar. Então, por exemplo, essa semana eu tive numa empresa que trabalha com uma indústria, fornece peças para a indústria aeronáutica. Necessariamente, ela tem que entender um pouquinho, né, o pessoal lá da área jurídica vai ter que entender um pouquinho como é que a LGPD impacta nas normas, resoluções que tem da ANAC, por exemplo. Então, até que ponto isso daí vai impactar a empresa naquele segmento? Poderia ser um outro tipo de empresa, né, da área de seguros, por exemplo. Então, ia ter que entender que aquele órgão que regula aquela área, o que ele está dizendo em relação à lei, né? Enfim, no mínimo, essas empresas, de uma forma geral, vão ter a oportunidade de, por exemplo, rever contratos, ver se os contratos estão adequados de acordo com as questões de privacidade, né? Então, isso falando jurídico, né, que não é nenhuma área que a gente domina muito, mas a gente tem que estar atento. Por quê? Então, vamos trazer agora um pouquinho para a área de tecnologia, né? Muitas empresas, e aí eu posso te falar por experiência, independentemente do porte das empresas, eu posso falar aqui de empresas grandes, sem necessariamente citar nomes, mas empresas grandes de porte alto, né, elevado, que, por exemplo, ainda não tem até o momento uma política de segurança da informação. Então, aí é um grande momento para uma dobradinha tecnologia, processos de negócio e jurídico, né? E a importância da interação. Não basta apenas a gente escrever uma política de segurança. O melhor dos mundos vai acontecer isso, isso, isso. Não adianta só escrever. Tem que escrever, tem que ver se está alinhado com o negócio, tem que implementar isso lá na área fim, tem que necessariamente treinar as pessoas, no primeiro momento até conscientizar essas pessoas, olha, por que você vai fazer isso, por que você vai fazer esse treinamento. Inclusive, eu acredito que muitos insucessos acontecem pela falta de conscientização. Não só a questão da LGPD, mas qualquer coisa que você vai implantar numa empresa, você tem que primeiro conscientizar a sua equipe, né? A gente tem que todos dar as mãos, não simplesmente falar, olha, você tem que, porque senão a empresa vai ser multada. A multa, né, falando aí, a pergunta era de benefícios ou questões aí, né? Tem benefícios ou malefícios? O problema não é só a punição, o problema é inicial, o problema inicial é conscientização. Falar, olha, por que a gente tem que fazer isso? No final das contas, é bom para todo mundo, né? Você está dando proteção de dados, você está tomando medidas para proteger dados, para dar privacidade aos dados, para ter um negócio integrado. Então, acredito que são muitos benefícios, as empresas podem entrar aí seguramente no círculo virtuoso, até por mais uma questão, que é a questão da corresponsabilidade, né? Não adianta uma empresa estar adequada
se as empresas que estão ao redor dela não estiverem, porque tem a questão da corresponsabilidade, os papéis de cada um, quem é controlador, quem é operador. Então, eu acredito aí que a gente tem muito mais benefício e tem muita coisa boa para botar em prática aí, né? Nosso objetivo aqui é falar de prática, né? Então, a gente vai falando aí ao longo do webinar para falar para o pessoal como é que eles conseguem colocar isso na prática. Olha, mais ou menos você já falou, né, que eles falam em benefícios, né? Eu vi que você falou aí de mudança em processo. Se o seu contrato, aliás, eu adoro, o auditor adora contrato, né? Porque os maiores dispêndios das empresas estão em cima de contrato, né? Então, a contratação sempre é um bom caminho, né, para você avaliar qualquer implementação aí de um novo projeto, um novo processo. E agora, nessa linha de falar de benefícios, né, aí eu perguntaria a você sobre desafios, né? Porque qualquer legislação nova, né, exige uma série de reestruturação, né, numa empresa, ainda mais uma legislação desse porte, né? Aí como é que você encara aí, em termos de desafio, né? É lógico que não precisa assustar a todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, esse desafio que talvez o auditor vai ter que conhecer para ele poder atuar nesse ambiente. Sim, sim. O primeiro desafio que eu vejo assim, como pedra fundamental é a gente conseguir, ao máximo, conscientizar as pessoas. Foi o que eu falei um pouquinho no final da questão dos benefícios, né? Eu falei assim, às vezes as pessoas elas são meio que obrigadas a fazer alguma coisa porque é lei, senão a empresa vai ser multada, pode ter prejuízos, etc. e tal. Eu nem considero que o pior são as multas, são as sanções. Eu acredito muito que o principal problema que uma empresa pode ter em não estar adequada à LGPD é um problema de reputação. Porque uma vez que ela deixou, ela não necessariamente deixou, mas aconteceu um vazamento de dados, né? Porque por mais que se proteja, né, não existe 100% de segurança em lugar nenhum. Mas a partir do momento que você tem a boa-fé de se preparar, né, a preocupação, tudo isso é um atenuante. Mas a reputação, para mim, é o que todo empresário deveria, não necessariamente empresário, mas todo gestor, todo diretor deveria ter em mente, que é a questão da reputação. Olha, eu preciso fazer de tudo para conseguir proteger os dados que aqui a gente coleta, que aqui a gente trata. Eu preciso da privacidade, eu preciso... Isso tudo, as ações, né, elas fazem com que a gente tenha uma melhoria nos processos, na qualidade de trabalho, no desenvolvimento da equipe. Por quê? Como eu falei da conscientização, que eu vejo como uma pedra fundamental, a gente tem que conscientizar as pessoas disso. A partir do momento que elas estão conscientizadas, a gente tem um trabalho longo pela frente, aí seria o segundo desafio, que é a complexidade da lei. A gente falou aqui de multidisciplinaridade, né? A gente precisa atuar em várias frentes. É o jurídico, é o RH, é o marketing, né? Assim, eu posso dar uma série de exemplos aqui dentro das organizações, né? A gente falou dos 3 pilares. Jurídico, né? Já falei alguns exemplos de contratos, né? Bases legais, etc. A tecnologia proporcionando uma infraestrutura, uma implantação de sistemas adequados, uma área de segurança, né? Se fala muito em cibersegurança e tudo, mas também o terceiro pilar, que é o de processos e de governança corporativa, engloba todas as áreas. Por exemplo, se a gente falar aqui do RH, no momento que o RH está colocando uma vaga, né, publicando uma vaga, né, querendo ainda trazer um profissional para dentro da empresa, ele já está abrindo espaço para a coleta de dados, né? O simples envio dos currículos dos candidatos para uma base de dados da empresa já é uma coleta de dados, já demanda uma preocupação em receber esses dados e protegê-los. E aí a lei fala, né, ao longo dos seus deveres, né, das suas obrigações,
ela fala que a gente tem que seguir uma série de princípios. Então, por exemplo, quando você abre uma vaga, você tem que ter o princípio da finalidade. Para que essa vaga? Então, isso tudo tem que estar explicado lá. A vaga é para isso, 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 isso. A transparência, como que eu vou usar os seus dados? Porque, ultimamente, tem tido até algumas dúvidas. Fala assim, eu posso fazer um banco, né, de vagas, eu ainda não tenho a vaga, mas eu já posso coletar esses currículos? Olha, se você for transparente, se a empresa explicar o objetivo dessa coleta de dados, não tem problema nenhum. Né? Existe até uma discussão se a gente tem que pedir, né, pedir ao candidato, né, a permissão para ficar com o currículo. Então, a discussão se é legítimo interesse ou se não, se eu tenho que gerenciar. Aí a questão dessas permissões, né? Então, tem ou não tem? Olha, a partir do momento que você elabora um regulamento e diz, né, por que você está coletando essa informação, como que você vai tratar, não necessariamente você tem que ter, né, a bênção do candidato, porque senão isso se torna até um pouco caro. Né? Imagina, se hoje o candidato te manda um currículo, amanhã ele não quer mais, ele quer que você elimine esses dados dele. Então, aí começa a ficar complicado ter esse gerenciamento aí do famoso consentimento. Né? Imagina se cada currículo que o cara mandar, ele, olha, agora eu posso, agora eu não posso, agora eu posso, agora eu não posso. Assim, aí fica difícil. Então, você cria um regulamento com todas as informações, baseado nas finalidades, e está tudo bem. Né? Então, falamos de RH. Poderíamos continuar falando de RH um pouco mais voltado para o departamento pessoal. A coleta de dados foi no currículo, alguém foi contratado, e aí a gente começa a pegar mais dados dessa pessoa. Né? Então, o profissional, para começar, naturalmente, né, por questões de lei, você tem que fazer um exame médico admissional. E aí, a partir desse momento, o que você faz? Pega um dado sensível dele. Então, é maior cuidado ainda. Então, olha como é que a coisa começa a ficar. Né? Se essa empresa tem, por exemplo, uma contabilidade, um departamento pessoal terceirizado, começamos a nos preocupar agora com um terceiro, porque esse profissional que vai ser contratado, ele vai passar lá naquela empresa de contabilidade para efetuar, né, os seus registros, né, a ficha cadastral, vai deixar outras documentações lá. Então, a gente tem que estar preocupado em estar adequado e também que o nosso terceiro, né, o nosso prestador de serviço, também esteja, porque, como eu disse antes, a questão da corresponsabilidade. Então, são várias áreas, né? Eu falei de RH, falei de contabilidade, poderia falar de finanças, né? O financeiro, quando vai pagar, ele tem o dado do profissional, talvez tenha que ter o CPF para fazer o cadastro junto ao banco. Então, tudo isso daí demanda, né, um cuidado, um zelo, demanda processo, e aí por isso que eu acho que é um grande desafio essa complexidade, está tudo alinhado, está tudo normatizado, né, dentro da empresa. O próprio contrato de trabalho, voltando ao RH, tem que constar que o profissional que está sendo contratado, ele também tem uma responsabilidade com a privacidade. Não adianta, todas as empresas, inevitavelmente, são feitas de pessoas. Então, você tem que orientar. Então, você tem que treinar e falar, olha, as informações que você tiver acesso, você pode repassar até o ponto A, B ou C. Você não pode divulgar determinada informação de uma pessoa, você tem que ter cuidado de certa forma. Você imagina o seguinte, Paulo, um simples currículo em cima da mesa, virado, né, para cima, né, de forma que alguém possa ler, pode ser um vazamento de dados. Né? Você imagina que uma empresa X faça uma reunião, né, faça uma entrevista com o candidato, e o profissional que entrevistou agradece, o cara vai embora, ele larga ali o currículo em cima da mesa, e vem uma pessoa, né, reunir nessa própria sala de reunião e veja aquele currículo lá, veja que aquela pessoa está indo lá trabalhar e tem os dados vazados naquele exato momento. Então, não é só digital, né? É processo de trabalho, dá essa importância das diversas áreas. O marketing, quando está lá coletando informações, né? Tem os avisos de privacidade no site, aquela coleta de cookies. Então, assim, o grande desafio, após a conscientização, né, ao meu ver, é essa complexidade. E, para fechar, como um desafio
tão grande quanto essa complexidade, né, de integração de todas as áreas, processos, etc., é a questão da cultura da privacidade. Isso também é uma coisa que é necessário e que não vai acontecer de uma hora para outra, né? Eu me arrisco a dizer que o país como um todo não tem essa cultura de privacidade, né, de guardar as informações, né? Ainda mais agora com as redes sociais, todo mundo sai divulgando tudo sem o menor, né, cuidado. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão da cultura da privacidade, que eu acho que vai ser uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo. Não vai ser de uma hora para outra. A gente vai ter que ir trabalhando, massificando isso, até chegar uma hora que isso vai fazer parte da cultura organizacional e, por que não, né, pessoalmente, né, das pessoas, da população em geral. São muitos desafios, né? É por isso que eu gosto de conversar com profissionais assim que têm experiência prática, né? Aí eu olho aqui as perguntas que, ao longo do ano, contando sobre esse assunto, aí no seu conhecimento prático, aí você já cita coisas que eu vou perguntar depois, né? Porque já está no seu meio, né? Está enraizado no seu, eu diria, na sua profissão, né? E você falou uma coisa, não sei se você lembra, uma vez a gente falou sobre a LGPD, eu passei a orientar nos comitês que eu participei no conselho que os contratos têm uma cláusula prevendo a privacidade seguindo a lei LGPD. Então, isso não existia, e você citou agora de novo que o RH precisa, na hora que formata um novo contrato de trabalho, cite essa questão da privacidade que o funcionário tem que obedecer. Então, você vê que esse bate-papo assim é importante, que você vai falando as coisas e você percebe que já aprendeu um pouquinho, pode aprender mais, e como você falou, a questão cultural, né? Você vai avançando aos poucos. Então, olha só, a pergunta seguinte, você já falou, você começou a anterior falando de multa, né? Que a multa ainda é tão importante. Aí Sim. Perguntaram assim, a LGPD veio para agregar valor para as empresas ou somente despesa com as multas? Você já, de qualquer forma, você já citou esse assunto aí, mas é só para frisar, né? O que você pensa disso? Você já falou isso, que não é só questão de multa, né? Mas é só para você firmar isso que você acabou de falar agora há pouco. Mas é legal, porque é boa pergunta, porque dá para a gente explorar um pouco mais em detalhes aí o que isso representa, né? Bom, eu comecei falando que eu acredito, né, muito no círculo virtuoso, então eu acredito de cara que a lei vai poder agregar muito mais, né? Usando aí a palavra da pergunta, eu acho que vai agregar muito. Eu costumo brincar, né, que não se faz um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, para fazer tudo isso funcionar, a gente vai ter que investir. E aí, a gente, né, eu quero dizer assim, todos, né? Todos nós, de alguma forma, em maior ou menor escala, vai ter que investir. Não tem jeito. Assim, e investir, né? Se eu estivesse falando assim, ó, a gente vai ter que gastar, né? A gente vai ter que ter despesas. Eu talvez não estivesse sendo tão coerente quando eu falo que vai ter que agregar. Mas quando eu uso a palavra investir, investimento pressupõe retorno. E todo investimento que a gente possa fazer nas nossas empresas, necessariamente podem retornar com algum crescimento, algum ganho. Você pode melhorar, né? A partir do momento que você treina a sua equipe, você está fazendo essa empresa melhorar, porque a sua equipe está sendo mais qualificada. Quando você investe em ferramentas, sejam elas recursos tecnológicos, né, recursos humanos, seja qual for o tipo de ferramenta que você está investindo, necessariamente você vai ter ganho. Então, acredito muito que vai agregar. As multas, né, assim, é bom a gente falar um pouquinho sobre as multas. O pessoal pensa logo na multa, né, porque tem uma cartilha meio que a LGPD vai multar de 2% do faturamento anual até 50 milhões. E olha, por incidente. Assim, caramba, se imagina 50 milhões. Primeiro que para o cara ser multado em 50 milhões, ele tem que ter feito tudo de errado, né, que é a pena máxima. E para ele ser multado em 50 milhões, para isso equivaler a 2%, né, é o que for maior, a empresa tem que faturar 2,5 bi. Né? Então, assim,
Uma empresa que fatura 2,5 bi, vamos combinar que ela tem que investir minimamente em tudo que a gente falou aqui, né? Em treinamento, em capacitação, em recursos de proteção de dados, no seu jurídico e etc, etc, etc. Só que o grande lance é a gente, mundo real, né? Quantas empresas tem que fatura 2,5 bi? Né? Então, pô, são poucas. Num universo aqui brasileiro, de milhares de pequenas e médias empresas, por exemplo, a gente está falando aí de multas menores. É óbvio que, como é por incidente, pessoal, vamos nos preparar aí para não ser multado. Mas isso é a multa estabelecida lá na lei, e quem vai, quem pode necessariamente aí multar, nesse caso, é a NPD, nesse caso. Só que tem outros órgãos, então a gente tem que se preparar sim, porque tem o PROCON, né? O PROCON, por exemplo, preocupado com o consumidor final, né? Ou não necessariamente final, né? Mas pode ser um grupo de consumidores. Mas imagina ele preocupado com o consumidor final, vê que empresas não estão fazendo a devida proteção, né? Não estão cuidando da privacidade dos seus clientes, ele também pode multar. E ele também pode, e ele já está multando, até mais rapidamente do que a própria NPD. A NPD está começando a conversar com as empresas, ainda não se tem notícia de uma multa da NPD. Mas tem várias notícias de multa do PROCON, do Ministério Público, e aí pode ser N Ministérios Públicos, né? Pode ser, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Se ele viu que o dado de um funcionário foi vazado, né, ou não teve a devida privacidade lá em algum momento, porque existe uma diferença aí, né, entre proteger o dado e dar privacidade a ele. Você pode proteger, ele está bem guardado lá, com as melhores formas de backup, etc., mas você não dá privacidade. Então, isso é mais uma coisa que pode ser explorada. Então, o grande lance disso daí é a gente estar atento que a lei, a gente tem uma escolha, né, assim, agir, né, fazer com que a gente melhore as nossas empresas, não só, né, a LGPD pode ser um bom motivo, né, é uma obrigação a ser cumprida, mas eu tenho um retorno disso daí, eu investindo, eu tenho um retorno disso daí. Então, ainda para fechar aqui sobre possibilidade de multas, né, não é só multa, pode ocorrer também a questão da judicialização. Uma própria pessoa que se sentir prejudicada, ela tem um caminho ali para ir até o judiciário e processar uma empresa diretamente. Então, tem pessoa que trabalha com o público diretamente, né? Você pode pegar aí casos que, quando você tem muitos clientes, por exemplo, pessoa física, né? Pode ser pessoa jurídica também, mas quando tem muita pessoa física, tem que ficar atento. Você pode passar batido pela NPD, pode passar batido pelo PROCON, mas os próprios consumidores, os próprios, né, contratantes, vamos dizer assim, eles podem entrar com um processo contra a sua empresa. Então, a gente tem que ficar atento, porque ela veio mais para agregar ou é questão de multa? Não é necessariamente de multa, é uma questão de sanções que a gente pode ter. Alexandre, você acha que nessa linha, né, de não é só multa, uma empresa que... Já vi isso no jornal. A empresa X foi multada em tantos milhões, questão de privacidade da LGPD. A questão da imagem também, isso pode ter uma perda grande de valor no mercado, né? O que você Sim. percebe sobre isso? Questão de, como eu falei, né? Questão da reputação, né? A gente viu agora há pouco tempo, né? Eu falei aí de consumidor final, a gente viu agora há pouco tempo que a Lojas Americanas, ela ficou 3 ou 4 dias fora, né? Isso foi publicado aí, eu ainda não, sinceramente, ainda não li se já teve alguma multa, alguma sanção, mas saindo das multas, né, saindo das sanções e falando de, né, credibilidade, de reputação. Quantos milhares, ou quem sabe milhões de clientes essa empresa tem? Né? Eu acredito que no mínimo milhares, não sei se chega a milhão, talvez sim. Ficou com vários dias aí com seus aplicativos e websites, aí, o e-commerce dela fora. Né? Teve vazamento de dados, não teve vazamento de dados, a gente sabe que, né, foi invadida. A partir do momento que foi invadido, tive até uma discussão recente aí, trazendo um caso prático para a mesa, numa empresa que a gente cuida, né, na parte de segurança da informação, e a preocupação foi o seguinte:
eles foram invadidos, né? Sofreram um ataque de ransomware, e aí tiveram os dados todos criptografados. E eles falaram assim, não, olha, mas pô, ainda bem a gente tinha backup, e a gente voltou com tudo. Ah, voltou. Voltou em quanto tempo a sua operação? Ah, a gente voltou rápido, em 2 dias. Eu falei, pô, 2 dias rápido, depende do tipo do negócio, né? Então já começa, né? Será que você tinha as melhores tecnologias implantadas na sua estrutura, né? Enfim. E outra coisa, uma pergunta que ele não soube responder. Você teve os dados criptografados, ou seja, os dados da sua empresa estavam nas mãos de outras pessoas, vamos dizer assim, de sequestradores, né? De malfeitores, vamos dizer assim. Tudo bem, você tinha backup, você não vai precisar que ele te devolva, você não vai pagar o resgate, parabéns. Mas e os dados que estão com ele? Se ele vender esses dados numa dark web, ou vender mesmo por aí, nem que não seja dark web, seja em locais ilícitos, como é que você vai responder aos teus clientes? Você, tudo bem, você voltou às suas operações, mas quando os dados, a sua base de dados, ela foi criptografada, né? Ela foi sequestrada, ela pode ter sido vendida. Então, como é que você garante agora para esses profissionais, né? Essas pessoas, esses clientes, sejam, às vezes não é nem cliente, né? Prospect, você está só ainda negociando e etc., você ainda nem ganhou dinheiro com essas pessoas, e como é que você agora dá conta disso? Né? Então, essa é uma questão de reputação. Né? Como é que você garante que está tudo bem, que você não expôs, por menor que seja a quantidade, as pessoas? Porque se você... qual é a tecnologia? Ah, não, eu tinha os dados na base de dados, também criptografados, também anonimizados, uma série de recursos, aí depende do tipo de negócio. Mas o que eu vejo de maior preocupação é justamente a questão da credibilidade, né? A questão da reputação que uma empresa ela pode deixar, né, à mercê, à deriva, aí, por não estar preocupado em se adequar. Não é uma questão só de ser penalizado por multa, por fiscalização, né, por alguém que se sentiu prejudicado. É pelo todo, é pela preocupação de dar proteção aos dados, de dar privacidade, de cuidar dos processos e fazer com que as coisas fluam da melhor maneira possível. E com essa questão da rede social, a notícia ruim espalha rápido, né? Então, para você depois consertar esse estrago aí é complicado, né, Alexandre? Muito complicado, muito complicado. A gente sempre fala isso, né? Melhor é atuar na prevenção, né, do que na correção. Quando você trabalha na prevenção, se minimiza, assim, não tem 100% de garantia, né? Assim, eu costumo até falar sobre isso. Tem empresas que já me questionaram, né, enquanto a gente estava conversando sobre alguma solução de proteção. Eu falei assim, mas pô, eu vi que, o próprio exemplo que eu citei aqui, né, da Americanas, a Americanas é uma empresa gigante, pô, e mesmo assim, com toda a tecnologia que ela investe, ela foi invadida, né? E eu costumo dar o exemplo da NASA, né? Eu falei assim, pô, se até a NASA foi invadida, né, assim, não tem 100% de garantia, né? E diga-se de passagem, a NASA foi invadida por um brasileiro, né? Então, o pessoal é bom mesmo, né? Então, não tem 100% de garantia. Você pode até ter ferramentas muito boas, mas sempre tem brechas, e se não tiver brecha na ferramenta, na maioria das vezes, a brecha ocorre pelo interlocutor. Né? Você bota lá uma série de fechaduras e aí o profissional vai lá e deixa a chave pendurada do lado de fora. E aí o cara vai lá e pega a chave e entra. Ou então o cara te manda, né, alguma mensagem, né, que olha, estou aqui. Quantas pessoas já não tiveram, né, por exemplo, WhatsApp clonado? Né? Você entra hoje num WhatsApp de uma pessoa, todo mundo troca mensagens por WhatsApp. Eu tenho visto empresas trocando documentações, mandando contrato para o WhatsApp para depois a outra parte assinar, avaliar. Nossa, isso é um risco enorme, né? Porque digamos que o WhatsApp tem a segurança dele, mas será que você tem a devida segurança no teu aparelho? Se o aparelho for roubado, tem a devida segurança de forma que as pessoas que o furtaram não vão conseguir acessar aquilo que você
mexeu ali. Então, tem tantas formas de você perder alguma informação. Esses dias eu vi uma história de que tinha uma falha numa empresa de telefonia que, por exemplo, fulano se passava pelo Paulo e cancelava a linha. E depois pegava esse número, né, e fazia-se passar pelo Paulo, por exemplo. E aí, de posse desse número, esse cara se passava pelo Paulo e aí passava a ter acesso, né, nas redes sociais. Olha, retomei aqui meu número, etc. E tal. Só que não era mais o Paulo, era uma outra pessoa. E aí, com isso, os caras acabavam fraudando. E hoje, cada vez mais, as empresas têm, né, meios de comunicação, por exemplo, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, né, no LinkedIn. Você imagina alguém montar alguma coisa fake porque você não tomou o devido cuidado no aparelho, ou na rede social que você utiliza da empresa. Então, são tantos meios que a gente tem que ficar atento. E aí, como eu falei, existem tecnologias, existem ferramentas para proteger, mas muitas vezes ocorre de uma bobagem, né? De uma facilidade que você acabou proporcionando no seu simples aparelho de telefone. Porque hoje todo mundo faz tudo, né? No aparelho celular. O celular já não é só mais celular há muito tempo, né? A gente carrega um computador, né? Dependendo do tipo do aparelho, ele tem desempenho e faz mais coisas que muitos computadores, né? Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Mas, Alexandre, eu fico aqui preocupado que é tanta pergunta que deixaram ao longo desse tempo, né? E nós adiamos o webinar e as pessoas ficam naquela expectativa, né? Começa a perguntar. Tem uma que está falando de tempo que o auditor gasta, né? Para fazer um trabalho em LGPD. Eu só vou te dar uma visão assim que acontece. Como você talvez não é da área da auditoria, na minha experiência profissional, eu vi que nas empresas nem todo mundo tem tanto recurso de auditor, né, que dê para cobrir todos os processos. Então, eu vejo assim, em termos de horas gastas, média, para processos simples, de 150 a 200 horas, né, em cada trabalho de auditoria, né? E, lógico que esse trabalho aí envolve, né, o processo de auditoria é o seguinte, Alexandre, o cara faz uma preparação para ele conhecer aquele assunto, né? Faz a execução do campo, né? E depois gera um relatório. Então, são as 3 fases básicas do relatório. E eu até, na minha opinião, como profissional, eu gosto de investir muito na preparação, né? Conhecer bem o negócio, para você executar menos no campo. E hoje, com tecnologia, você pode executar até de fora, né? Até coletar evidência sem ir no campo, né? Mas eu ainda sou a favor de usar o campo, que às vezes é necessário. E a preparação do relatório, quer dizer, a preparação do relatório é muito importante, esse conhecimento que ele adquiriu na preparação, na execução, no diálogo com o dono do processo, né? E o dono do processo aqui é o cara que cuida da processão de dados, né? Então, você teria assim, uma ideia, né? Vamos supor, 2 auditores, né? Para ele fazer um plano de trabalho de auditoria. Vamos supor, muita gente hoje nunca fez auditoria nessa área, porque não tem conhecimento, é uma questão nova, né? Então, na minha opinião, até inclusive tem que, quem não fez vai ter que fazer. Vamos supor, se a empresa é um porte médio, grande, não começou a LGPD, para mim já é um ponto de auditoria. Acho que o primeiro ponto do planejamento da auditoria é verificar se a empresa está com algum projeto de implantação de LGPD. Se não tiver, para mim já é um ponto, né? Mas aí, vamos supor que tenha até começar. Aí, quais os pontos, talvez, de risco fraco que o auditor tem que abordar nesse trabalho, né? E mais ou menos o tempo que ele levaria? É mais como se fosse um trabalho de pesquisa, né? Como é que está a minha empresa na questão da LGPD? Você tem uma ideia, assim, quanto tempo 2 auditores conseguiriam fazer um diagnóstico? O que essa empresa precisa? Paulo, assim, determinar uma quantidade de horas, eu acho que, no geral, é difícil, é complicado, porque isso vai depender muito do porte da empresa, né? E o nível de maturidade que ela está nas diversas áreas, né? Tem uma parte do trabalho de adequação LGPD
que é fazer o relatório de avaliação de impacto, né, da parte de segurança, como é que está, né, em termos de riscos, né? Esse é um tipo de trabalho que ele pode variar de, sei lá, acho que uma menor empresa que a gente já fez aqui, eu acho que umas 30, 40 horas até mais de 200. Porque é o primeiro trabalho, né? Você falou aí da questão de auditoria, né? Do conhecimento do que faz a auditoria. O primeiro trabalho para se adequar à LGPD pode ser feito por um auditor, pode ser feito por alguém porque a auditoria, né? Ela pressupõe uma análise independente, né? De uma estrutura, né? Você vai analisar aquela estrutura de forma independente. Seja auditoria interna ou externa, eu sei que o Instituto aqui é interno, mas né, você vai fazer uma auditoria, pressupõe uma análise independente de uma situação específica. E, no caso da LGPD, quando a gente vai fazer um trabalho, né, de adequação, o primeiro trabalho, a gente nem costuma usar muito o termo auditoria, porque auditoria o pessoal... não sei por quê. Assusta. Assusta, né? Eu não sei por que assusta. Assim, você é auditado, meu Deus. Acho que isso é um passado, né, que a gente tem aí, quando começou-se, né, a falar de auditoria, e aí isso assustou um pouco aqueles que não trabalhavam, né? Porque quem trabalhava falou, pô, legal, olha, é assim que está acontecendo as coisas, né? Então, quem não trabalhava ou quem trabalhava de forma pouco eficiente, ficava preocupado. Eu costumo dizer que eu adoro ser auditado, porque assim, isso é uma oportunidade que eu tenho de mostrar meu trabalho, né? Assim, olha, que legal, pô, vem, por favor, eu sou amigo dos auditores, né? Então, o primeiro trabalho, quando a gente elabora um trabalho desse, o primeiro a gente chama exatamente de análise diagnóstico. Assim, olha, o que eu encontrei e o que eu achei, né? Trazendo aí para a galera que tem menos conhecimento, vamos dizer assim, é a história do médico, né? Ele chega lá, te escuta, né? O que você tem, o que você está sentindo, e mesmo que você não sinta nada, qual é o objetivo da sua ida, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem que estão com algum problema porque ela não tem sintoma, né? E isso acontece com as empresas. Às vezes, ela não sabe que tem um problema, mas ela pode ter uma vulnerabilidade, seja ela qual for, seja ela tecnológica, seja ela o que for, mas ela não sabe ainda. Então, o que a gente faz? A gente faz exames, né? Assim como os médicos, a gente faz exames, a gente começa a levantar uma série de coisas que nada mais é do que uma auditoria, né? Então, você faz esse levantamento. Então, assim, a gente já viu empresas pequenas, né, levar de 30 a 50 horas, e empresas maiores até mais, chegou a citar 200, pode ser até mais. Então, é difícil cravar um número específico. Depende do porte. Mas significa que uma empresa grande eu vou gastar muitas horas? Não necessariamente. Se ela tiver com uma maturidade, né, dentro do que a lei pede, você pode gastar menos. E numa empresa menor, por outro lado, ela pode estar tão imatura, né, de acordo com o que é necessário fazer, que eu posso gastar muito mais horas. Então, cravar um número ideal é difícil. O que eu sugiro para os auditores é que entendam o perfil da empresa e montem um questionário, né, de repente com algumas perguntas para medir o tamanho do problema naquela organização. Para aí você chegar a um nível. Não sei se você poderia falar também, já que você está falando um plano de auditoria, né? Você teria assim, uma ideia quais os processos de controle são imprescindíveis para o auditor considerar no plano de trabalho? É lá que você já falou em vários aí, você falou de área de marketing, jurídica, RH, não só os processos, mas também controle. O que você acha assim, que seria fundamental para você fazer um trabalho com qualidade e dar uma visão global assim, para o gestor importante para mapear bem o risco que o gestor está correndo em determinadas situações? Sim, eu chamo, inclusive, a área de processos, né? Processos de negócio, eu chamo de um pilar, né? Dos três que eu falei, jurídico, TI e processos. Alguns chamam de governança, enfim, mas a gente está falando de processos de negócio. Então, são alguns processos, vamos dizer assim, que a lei deixa mais claro. Fala assim, olha,
eu vou querer ver isso, né? Então, por exemplo, tem um processo de comunicação de incidentes. Você tem que ter isso. Os incidentes que ocorrem, a agência, né, vai querer saber como é que você trata isso. Quando acontece um incidente, se é que acontece, se ainda não aconteceu, você também tem que estar preparado. Então, você tem que ter um processo de comunicação de incidente. Então, por exemplo, a empresa XYZ nunca sofreu um incidente, nunca teve, né, vazamento de dados, nunca teve algum problema. Mas, mesmo assim, ela não está livre de montar um processo de comunicação. Para, quando a agência chegar, ela fala assim, legal, você está preparado. Agora, e as que já tiveram? Segue a mesma questão. Na época que ela teve, ela não estava preparada, mas agora ela tem um processo de comunicação. Então, isso é uma das coisas. Eu falei um pouco, né? O pessoal fala muito do relatório de impacto, né? Para medir risco, etc. E tal. Isso é um processo também. Como é que isso está, né, estruturado dentro da empresa? Tem um que o pessoal chama de data mapping, né? Que nada mais é do que o mapeamento de dados, né? Como a gente importou um pouquinho aí né, se inspirou na GDPR, então tem muitos termos aí que o pessoal utiliza em inglês, né? Tem data discovery, né, que é descoberta de dados, onde que os dados, por onde eles passam. Então, isso é um processo também. Então, a gente tem lá avaliação de impacto, descoberta de dados, mapeamento de dados, né? Como eu falei, a comunicação de incidentes. Existe um processo também de atendimento aos titulares de dados, né? Você coleta dados, seja ele dos mais diversos. Que dados de titulares você coleta? Necessariamente da tua equipe interna, né? Seja teu funcionário, teu colaborador, seja lá como você chama, se ele é estagiário, se ele é um terceirizado, se ele é seu sócio. Então, tem que ter um processo estruturado de atendimento desses caras, quando for necessário. Mas eu também tenho dos meus clientes, já clientes, né? Porque também pode ter os prospects. Então, isso é um processo de atendimento. Então, tem alguns processos já previamente já estabelecidos, né? Como esses que eu falei, que estão lá na lei, né? Além desses processos que a gente tem que ter dentro das devidas áreas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem que ter uma política de segurança da informação. Legal. E essa política, qual é o processo para que ela funcione? Então, a gente tem uma política, né, que tem que ser implementada. Então, tem que ter um processo, por exemplo, de conscientização e treinamento. Tudo isso que eu falei é especificamente direcionado ao que diz a lei, entre outros processos, né? Você tem que criar uma política de privacidade na empresa. Como é que isso acontece? Muita gente acha que política de privacidade é você botar aquele termo de uso do site lá na internet, né? Quando você acessar, falar, deu ok para a minha política de privacidade. Não, não é só isso. Essa política de privacidade está sendo explicitada ali no website, para acesso ao site, para regular a relação que você está tendo enquanto você está acessando esses dados, enquanto está tendo coleta de cookies, etc. Mas e a sua política de privacidade de dia a dia, de negócios? Né? Como é que funciona isso? Então, são N processos, aí, pelo menos todos esses que eu citei aqui agora, que a gente tem que cuidar, né, da melhor forma possível. E que legal as empresas que têm essa estrutura, né, de auditoria interna, para que os auditores possam fazer, né, a análise do que está sendo feito ou cumprido. Tem existe o cargo, né, na própria lei diz, encarregado de privacidade, né, que também importamos, né, que é o DPO, né, Data Protection Officer, né, que é o cara que, segundo a nossa lei, segundo a LGPD, é o cara que faz, principalmente, vamos chamar assim, a comunicação da empresa com os titulares de dados ou com a agência ou qualquer outro interessado no assunto. Eu vejo uma possibilidade de que esse profissional, como ele vai ser o responsável, né, por, inclusive, estar o tempo todo municiando a própria empresa das coisas que precisam ser feitas,
eu vejo um espaço aí para que ele tenha conhecimento de auditoria, porque recorrentemente, né, mais do que recorrentemente, né, assim, estar adequado à LGPD é um processo continuado. Né? Uma vez que você começou, você vai fazer para sempre. Né? Você não tem como estar adequado hoje, né, e depois não estar mais. Então, você, né, tem que estar continuando. Então, nada melhor do que esse profissional ter conhecimentos de auditoria, né? Quem sabe aí um profissional, um auditor, consegue ajudar. Porque uma coisa é o papel desse encarregado de dados, alguns estão chamando de encarregado de dados, encarregado de proteção de dados, outros de encarregado de privacidade, enfim, ou propriamente o DPO, usando as siglas lá, né, em inglês. Mas, como esse cara sugere-se que ele tem que ser um cara que tenha conhecimento multidisciplinar, que não o conhecimento da auditoria, né? Ele entender como é que a auditoria funciona vai ajudar na empresa, na área dele de atuação. Algumas empresas, inclusive, estão terceirizando esse serviço. Nada melhor do que ter profissionais com essa característica de auditor para fazer com que isso tudo funcione. Alexandre, dessa questão... Não, eu agora quero fazer uma pergunta que já me ocorreu essa situação. Dentro desses processos, né, de controle, né, que você falou, uma coisa que sempre eu tenho em mente é o seguinte: se fala muito em transparência. Né? Aí vamos supor o seguinte: o Flamengo fatura mais de 1 bi. Aí alguém lá, um associado, estou dando exemplo. Eu quero saber os fornecedores. Se fatura 1 bi, deve estar pagando 800, sei lá. Eu quero saber os fornecedores. Quem o Flamengo pagou? É o tipo de coisa, por exemplo, que você não pode fornecer, concorda? Tem essa questão, eu vejo também muitas vezes o conselheiro de uma forma geral, nas empresas, acionista, o cara às vezes pede, como é conselheiro, informações que o operacional não pode dar. Às vezes o conselheiro quer entrar no operacional do negócio. Né? Então, como é que você enxerga isso? Estou falando de processos de controle que são sensíveis. Estou citando esse exemplo, mas pode ser outro, o cadastro de associado, o cadastro de RH, não é isso? Então, como é que você diz não com uma pessoa, de repente, está numa situação superior e, às vezes, essa pessoa não conhece o risco? Né? Então, acho que o auditor teria que entrar nesse aspecto. Quer dizer, quem está, talvez, até abusando da autoridade e pedindo informações que não deveria, que coloca em risco a instituição. Eu acho que, de certa forma, o auditor ele vai sempre poder colaborar, né, dentro do que já está estabelecido. Né? Quando eu vim, quando você me convidou, né, eu dei uma estudada aí sobre as questões de auditoria, né, porque são muito próximas, né, assim, de um trabalho de consultoria. Né? A auditoria, a consultoria, né, ela tem que trabalhar, né, em parceria. Né? A auditoria alinhada, exatamente. A auditoria vamos dizer assim, que te avisa, né, sobre uma série de coisas. Né? Eu até li lá, né, até anotei lá a missão, né, da auditoria interna que tem no site de vocês, né, aumentar e proteger o valor organizacional. Algumas vezes aqui eu falei sobre reputação, né? E aí vocês falam, aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria e conhecimentos objetivos baseados em riscos. E aí eu acho que aí está a resposta para o que você falou. Eu tenho que ver o que está sendo solicitado, o quanto isso traz risco para o meu negócio. Né? A questão de clube, né? Ainda mais no nosso caso, que é uma questão de uma associação, né? A gente tem que seguir o que está lá na nossa Constituição, né? No nosso Estatuto. Então, por ser uma associação, às vezes passa a impressão que tudo tem que ser dito, tudo tem que ser informado, tudo tem que estar publicado no Twitter, né? no website. No nosso caso lá, o Flamengo tem lá no website uma área de transparência que ele publica tudo que é permitido. O que é permitido é publicado. Agora, como é uma associação que envolve paixão, né? Às vezes o pessoal vai pedindo o que acha que deve, porque é paixão, eu quero saber, isso é meu, né? E é de todos nós, né? Ainda que quem não é associado, né, necessariamente, é apenas torcedor,
a gente é o que é graças à nossa torcida. Então, o pessoal sai pedindo, sai achando que tem que ser tudo publicado. A gente brinca que todo mundo entende de muita coisa, né? Agora tem já tivemos alguns especialistas na pandemia, agora tem na guerra, e por que não, né? Sobre o que tem que ser publicado ou não publicado. Então, baseado nessa questão de riscos, a gente tem que estar sempre avaliando, né? Dentro do que o nosso estatuto diz, e aí a gente tem o nosso estatuto, mas a gente tem também as leis que a gente tem que seguir, por exemplo, agora a LGPD, e tem outras, né, que a gente também segue, e o que eu posso ou não posso fornecer. E, às vezes, a resposta não é que o pessoal quer ouvir, né? Olha, não posso te passar essa informação, ou eu posso. Tive uma discussão agora recentemente, né, essa discussão no sentido de avaliação, o que se deveria fazer, numa empresa que estava investindo forte em marketing, e ela estava discutindo se ela precisava ou não pegar o consentimento para mandar a oferta, né? E eu vou fechar a resposta para você dizendo o seguinte, tudo depende de como foi a negociação. Se você é meu cliente e eu te digo, né, que assim, olha, eu vou ter uma série de informações que eu posso te enviar para você ficar sabendo que tem novos produtos, que tem novos eventos. Por exemplo, o próprio aqui Instituto, né? Vocês têm eventos, vocês têm formas de capacitação. Então, o fato de você me enviar, por exemplo, um e-mail, eu, enquanto associado, né, enquanto um auditor que quero me capacitar mais, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Você pode me mandar, você está cumprindo com a sua obrigação, né, de instituição que quer me ajudar a fornecer. Então, tudo depende, né, de que área você está atuando, qual é o objetivo da comunicação, né, o que eu tenho que te comunicar, ou o que você quer ser comunicado, se pode sim ou não. Né? Por exemplo, eu Alexandre, se eu não sou um associado do Instituto dos Auditores Internos, eu tenho o direito de saber o balanço? Isso aí depende do estatuto de vocês. Se o Instituto tem lá no seu estatuto que o balanço é uma informação pública, eu vou conseguir acessar essa informação. Se não, se é só para essa associação, né, porque é uma associação, isso não é necessariamente um órgão que está à disposição de todos. Né? Então, tudo vai depender. No nosso caso aí, né, da nossa paixão, do nosso clube, o que acontece é que a gente segue o nosso estatuto, tem algumas questões, né, de governança corporativa que a gente tem que, muitas vezes, preservar a informação, né, por uma questão de concorrência, né, de competição, né, nem tudo a gente pode publicar, por mais que a gente queira dar ciência, né, ao nosso público principal, tem um outro público que é nosso concorrente que talvez ele não possa saber. Então, tem determinadas informações que não podem ser publicadas. Né? Então, tudo isso de uma forma bem esclarecida, né? bem cuidada, né? Como fala na missão de vocês, né? Baseadas em riscos, né? O que isso pode causar de risco para a gente, sim ou não, a gente toma o devido cuidado e consegue estar adequado, aí, seja qual for a lei. Né? A gente está falando hoje aqui de LGPD, mas pode estar conversando aí sobre outros temas, né, de outras leis que, de uma forma ou de outra, pode impactar nessa. Né? Eu acho que essa que é a grande questão. Bom, Alexandre, esse tema é muito vasto, a gente está aqui, já tem quase uma hora falando, mais de uma hora, né? E você vê que isso não acaba, não. A gente fica aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto, né? Mas tem uma perguntinha aqui, eu não sei se você... o que para fechar aqui nosso encontro, como iniciar o trabalho de auditoria, ou seja, como auditar a empresa para identificar se a mesma está em conformidade com a lei. Eu lembro que você falou no início sobre um questionário, um checklist, né? Seria o caminho ou o que você sugere? Então, eu fiz um deverzinho de casa, né? Assim, quando você me convidou, eu falei assim, pô, a gente tem que colaborar bastante com o pessoal, até porque eu sei que o público aqui é um público de altíssimo nível. E aí, também estudando, né,
os princípios fundamentais da auditoria, eu vi lá, tem um que diz o seguinte: está alinhado às estratégias, objetivos e riscos da organização. Eu falei, pô, de novo, riscos, né? Então, para a gente conseguir estar alinhado, né, às estratégias e objetivos, a gente tem que, necessariamente, a primeira coisa é mapear essa organização. Então, se eu tenho uma sugestão aí, como eu falei um pouco antes, na questão do questionário, eu faria o D0, né? Assim, o que a gente pode fazer para começar um trabalho? É mapear essa organização. Entender o organograma, entender estrutura, as áreas que ela tiver, né, ainda que não necessariamente estruturadas, isso você vai descobrir no início do trabalho, mapear essas áreas. E falando principalmente, né, no caso da LGPD, tem duas análises que são fundamentais. Uma é o fluxo de dados, né? Onde eu coleto dados, o que eu faço com esse dado e para onde ele vai. Isso é de fundamental importância. O outro é o complemento dessa análise do ponto de vista organizacional, tecnológico, né, que é uma parte importante, né, seguindo aí o que eu falei ao longo aqui desse encontro, seguindo os 3 pilares: jurídico, TI e processo, governança. Né? Processos, entendendo aí, processos de negócios, né? Como é que acontece a governança. Eu acredito que essa é assim, o D0 e é onde vai nortear o seu trabalho. Então, o primeiro passo é o que os auditores sabem pra caramba, que é analisar, né? Analisar, ter um entendimento do que essa organização fornece, o que ela tem, o que está acontecendo. Num segundo passo, né, montar um plano de ação para estruturar o que não tiver estruturado. E o principal, né, após essas 2 fases, é a sustentação, é dar continuidade. Né? E aí, mais uma vez, a importância, né, do trabalho recorrente da auditoria, que é para ver se aquilo que foi feito, né, quantas vezes a gente, enquanto consultores, vamos nas empresas, estruturamos, e aí o trabalho se encerra, daqui a algum tempo estamos sendo chamados de novo porque aquele negócio saiu dos trilhos. Mas saiu por quê? Porque não teve um processo de auditoria contínua ali, de sustentação, de monitoramento, se aquilo tudo que tinha sido implementado continuou, né, a acontecer dentro da empresa. Então, adequar a empresa, né, a LGPD é um processo que vai acontecer daqui por diante. Então, acredito que esses são os passos, né, que a gente deve ter que fazer para conseguir fazer um bom trabalho. Bom, Alexandre, como estamos finalizando aqui, eu queria até registrar aí, né, a importância, né, da sua fala, né, vários assuntos aqui que surgiram. Você falou da questão das multas, né, caso não seja implantada a lei, né, a questão da conscientização, né, da equipe como um todo, né. Eu percebo o seguinte, que numa instituição você tem lá a questão técnica, eu diria até que tem um pouquinho de política, relacionamento, né? E a questão cultural, né, nas instituições. Então, você vai ter que inserir, pelo que você falou, a questão cultural, o LGPD dentro dessa questão cultural que existe em cada instituição. Né? E, realmente, acho que eu diria que é o mais difícil aí. A conscientização tem que ser aos poucos. Né? Você falou também sobre os processos que devem ter maiores cuidados na parte de contratação, na parte jurídica, na parte do RH, a própria questão da informática, né, que seria o guardião da informação, né? A política de segurança, né, que é importante. Você aí falou também sobre qual o melhor caminho aí para a gente seguir, né, para a gente começar um trabalho, já falou dos portos das empresas. Né? Outra coisa que eu gostei muito, você falou muito de risco, né? Esse risco é importante. E também falou que estudou bem o IA e conhece bem a auditoria. Então, eu sinceramente, eu sempre gostei assim de um papo assim mais operacional, né? Porque eu diria que qualquer negócio, né? As empresas, eu sou conselheiro hoje, sou membro do comitê, mas a empresa funciona mesmo com a operação, né? E a gente vê que você, apesar de ter um cargo importante, vice-presidente do Flamengo, tecnologia,
tecnologia, você conhece a operação. Então, é isso que a gente não pode perder de vista, né? E o auditor precisa ter esse conhecimento de como funciona a operação da empresa, né? E eu vejo que você falou muito aí, né? Não é só conversar também, né, com gestores, né? Qual é o melhor caminho, né? Já que o auditor, o objetivo é ser preventivo, evitar que o risco materialize, né? Então, acho que esse é o caminho aí que é importante a gente estar seguindo e o auditor está com essa visão. Agora, é lógico que esse tema, eu, como auditor e presidente do Instituto, eu estou preocupado porque é uma questão nova e a auditoria não pode ficar fora disso, porque a empresa precisa do auditor fazendo essas avaliações, né? No primeiro momento, se não conseguir sozinho, trabalha com consultor em conjunto, né? Então, você vai avançando para você dar um produto para a gestão. Eu sei que é difícil, na realidade, como você falou, outra coisa importante que você falou, que é investimento, né? Você implantar o LGPD não é custo, é investimento. E você vai prevenir possíveis gastos no futuro, né? Então, essa prevenção é interessante. Agora, depois disso tudo que você falou, eu sei que é muita coisa, vai ter que falar mais. A ideia do IA, inclusive, é treinar mais os auditores nesse segmento. A gente precisa disponibilizar treinamento para eles, né? Eu queria que você, depois disso tudo, você falou muita coisa, talvez de uma forma resumida, o caminho das pedras. Qual o caminho das pedras? Como o auditor poderia agir assim para começar a não ter medo e partir para cima desse processo que é importantíssimo para os negócios de uma forma geral? Legal. Legal que você fez um overview aí, puxou um pouco de cada coisa que a gente falou até agora, né? E realmente é importante, né? Como a gente falou algumas vezes aqui da complexidade, né? A LGPD, ela demanda conhecimentos multidisciplinares. Então, eu acredito que o auditor ele tem uma grande oportunidade porque ele vai poder colaborar muito com a empresa. Você sabe que a lei, como você falou, eu gosto da prática, né? E eu preferi não falar muito, eu sempre prefiro não ficar falando muito de artigos, né, incisos, etc. Mas lá na lei, ela fala taxativamente sobre auditoria, né? Por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela tem direito não só de fiscalização, mas de auditoria. Bem como algumas interpretações ao longo do tema, né, dos direitos dos titulares, das obrigações de quem é controlador, de quem é operador, né? Eu dei o exemplo aqui, quando um é controlador, né? Por exemplo, a empresa, quando está contratando um profissional, né? Ela é controlador desses dados. Quando ela manda para aquela empresa terceirizada de contabilidade, a contabilidade é a operadora, mas ambas têm responsabilidade de proteger os dados. Então, inclusive na lei diz que o controlador tem direito, né, de observar se o operador está adequado, se ele está realmente fazendo o que tem que fazer para dar proteção, né, de dados, para dar privacidade àquelas informações. Então, mediante tudo isso, né, assim, tem alguns locais, vamos dizer assim, dentro da lei ali, né, que vai falando sobre isso. Isso deixa o auditor muito importante, vamos dizer assim, né, dentro de todo esse processo, porque ele tem que regularmente checar se isso daí está realmente acontecendo sim ou não, né? Então, qual é a melhor forma? A auditoria é a melhor forma de prevenção, né? Então, o caminho das pedras, ao meu ver, falando aqui dos auditores, é montar um processo de análise constante, né? de auditoria, vamos usar o pé da letra aí, auditoria constante para que tudo isso que foi, em algum momento, né, ou está sendo adequado, ele conseguir fazer com que o trabalho dele, né, contribua
para empresas. E aí, assim, pode ser feito de várias formas, existem já hoje algumas plataformas no mercado que ajudam esse trabalho, né? Essa sustentação, assim, melhor dos mundos, né? A tecnologia está aí para isso, né? Você ter ferramentas que colaborem, né, com o seu trabalho. Então, já existem hoje ferramentas no mercado, já existem, né, assim, formas de controle que possa fazer com que essa sustentação, digamos que uma empresa não tem essa capacidade de investimento em plataforma, existem formas aí mais simples de você manter esses controles sendo feitos regularmente, que é o que está lá na lei, né? Você tem que manter isso funcionando regularmente. E eu há pouco tempo, Paulo, eu escrevi um artigo junto com um colega advogado, né? A gente falando da parceria da área de tecnologia com a área jurídica, né? Esse bate-bola aí para fazer com que a LGPD seja bem implementada. Eu acho que, de repente, a gente pode fazer uma triangulação aí e inserir o auditor nessa história, porque ele tem que participar de todo esse círculo aí, que eu chamei logo no início de virtuoso, né? Para que ele consiga ajudar a checar o tempo todo se as coisas que foram feitas continuam, né? Eu acho que o auditor ele vai fazer parte dessa sustentação, não só nesse início, né? Vai depender do caso que ele está chegando, né? A empresa está adequada? Se sim, ele ajuda a sustentar. Se não, ele ajuda a identificar o que precisa ser feito, que é justamente o primeiro passo, é a análise e diagnóstico, né? A auditoria na veia, né? Por isso que eu falei que tem muita proximidade com a auditoria, porque é isso. Então, seguindo essa trilha, eu acho que o caminho tá feito. Não, você falou uma coisa importante, que quando eu iniciei a carreira de auditor, contador, né, eu ficava só naquela visão numérica, né? Aí só depois que eu evoluía, quer dizer, a própria auditoria evoluiu, o sistema de integridade evoluiu no controle, então. Então, o que envolveu hoje é auditoria interna, auditor externo, compliance, risco, né, e controle interno. Então, com essa evolução, eu aprendi muito, que eu comecei, quando eu abri um trabalho, mesmo sendo contábil, eu não conseguia trabalhar sem alguém de tecnologia ou da área jurídica, porque eu tinha que fundamentar as questões que eu estava levantando. Então, o que você falou é perfeito. Você imagina, um auditor, um homem de tecnologia e um advogado. Isso é perfeito. Isso aí não tem como um trabalho, no final, dar errado, porque você atingiu os processos que, basicamente, básicos, né, que vai dar, eu diria, um parecer mais seguro e uma orientação melhor para o gestor não cometer falhas e poder ser penalizado. Bom, Alexandre, eu não sei como agradecer, eu queria agradecer aqui os nossos auditores em geral, né, pela participação. Eu diria que essa webinar foi muito técnica, né, mas precisa ainda... Mas você conseguiu colocar numa linguagem assim fácil, né, de percebida como agir, né? E eu vejo como nosso objetivo aqui é sempre capacitar os auditores, os novos, qualquer tipo de implementação de projeto que surge, ele consiga dar conta do recado e fazer um bom papel perante a alta administração. Então, eu agradeço aqui a sua presença, eu acho que foi muito importante passar essa cultura de LGPD para os auditores, e o nosso objetivo do Instituto é esse, é estar sempre aprimorando, criando treinamentos, né, específicos para determinada função ou processo. Inclusive, quem quiser entrar no nosso site lá, nós temos uma grade de treinamento e o nosso objetivo é, em breve, colocar esse treinamento, né, como auditar um processo que envolva a LGPD. Nosso objetivo é que isso venha ainda esse ano, né, porque é importante, que é um processo fundamental para que as empresas, eu diria, consigam correr o menor risco possível daqui para frente, né? Então, agradeço e muito obrigado por tudo. Estamos juntos e vamos continuar em contato aqui, porque esse assunto ainda vai dar muita coisa que falar e nós estamos juntos aí para estudar cada vez mais esses processos que envolvem LGPD. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Grande abraço.